Olá pessoal, vídeo novo aqui no canal. Hoje é falar de uma verminose, da única verminose que é transmitida pela picada de um inseto, que é a Wuchereria bancroft, causadora da filariose linfática, tá? E o interessante aqui é que nós temos dois momentos distintos. O verme adulto, que são as filárias, que vivem no sistema linfático, principalmente gânglios e vasos linfáticos. Então, já comecem a pensar que todos os sintomas da doença estão relacionados ao sistema linfático e que a elefantíase, pelo que essa Wuchereria é associada, incriminada, é a última sintomatologia de anos de exposição. Tá? Então, uma pessoa para desenvolver elefantíase por causa da filariose, ela tem que estar ali parasitada com 5, 10 anos de exposição, tá? Então, o quanto que nós negligenciamos, né, às vezes o cuidado do paciente que está com filariose, tá? E nós temos a microfilária, que vive no sangue profundo e que migra para o sangue periférico à noite. Ah, mas como assim? Filária, sistema linfático, microfilária, sangue. Sangue venoso profundo, pois ela migra para à noite, ela migra para o sangue periférico. Porque é justamente nesse momento, à noite, período noturno, que o metabolismo do hospedeiro muda, porque está dormindo, né? E é o período em que o inseto pica, tá? E aí o inseto pica e suga a microfilária, tá? Então, óbvio, né, que tem muitos biólogos por aí que dão pitaco de vídeos e tal, e assim, acho até legal, assisto até alguns. Não vou entrar nessas discussões, essas polêmicas e tal, mas eu vou só fazer uma provocação aqui, né? Às vezes muitos dizem que, entre muitas aspas, tá? Animal não é inteligente, né? As microfilárias, elas não têm cérebro. Inseto não tem um cérebro, né? Mas eles conseguem ter um sinergismo muito bacana para um ciclo de vida, né? Porque a gente pensa na doença, obviamente que a gente tem que pensar na doença, mas eu, enquanto biólogo, eu tenho que pensar no organismo vivo, né? E é interessante como o organismo vivo se adapta evolutivamente a essas, né, essas condições, né? Então isso é muito interessante, tá? Mas seguindo aqui, tá? Seguindo a nossa aula. Então, nós temos o macho, mais fino, a fêmea um pouco mais grossa, mais espessa, tá? As fêmeas maiores do que os machos. Então, esses são os vermes adultos que vivem no sistema linfático, e a microfilária que vive no sangue venoso profundo, e que à noite, próxima à meia-noite, 1 hora da manhã, o seu pico no sangue venoso periférico, ele aumenta, tá? O vetor é um culicoide, um culicídio, Culex pipiens ou Culex quinquefasciatus, tá? Que quando pica, ele injeta, né? Ele, entre aspas, vomita as microfilárias, ou seja, a larva L3, uma microfilária, que é a larva L3, no sangue, tá? E da larva L3 até a transformação dessa microfilária em filária é em torno de 1 ano até ela se tornar filária e acometer os vasos linfáticos, que é o seu habitat final, tá? Indivíduos com baixíssimas cargas parasitárias e indivíduos assintomáticos podem manter filária por até 40 anos, tá? Então, nós temos essa doença na Ásia, na África, na China,
e também no Brasil. E aqui essa aula ela vai ser dividida em dois momentos. Eu vou falar um pouco da filariose e vou falar da oncocercose, que no caso da oncocercose, ela é uma doença de mosca e ela é muito comum em tribos indígenas e pessoas que moram na periferia da Amazônia legal, né? Manaus, coisa do tipo, tá? Por que periferias? Porque são áreas onde naturalmente a gente tem maior proliferação de moscas. Então, geralmente, áreas mais centrais, você tem um número menor, principalmente nos grandes centros, né? Um número menor desses insetos, ok? Bom, sinal e sintoma. A maior parte de indivíduos infectados são portadores assintomáticos, tá? A doença ela é de evolução lenta, tá? Os sinais e sintomas eles são decorrentes da dilatação de vasos linfáticos, complicando-se com infecções secundárias bacterianas. A morte do parasito dá início a uma fase inflamatória da doença. As linfadenites aparecem maiormente na região inguinal, tá? Pode haver comprometimento renal com indução de quilúria, ou seja, gordura na urina. Diagnóstico clínico é pouco sensível e inespecífico, porque nós temos outras doenças que também acometem o sistema linfático, tá? O parasitológico, não temos ovo, nós temos a microfilária, tá? No sangue, entre 10 da noite e 4 horas da manhã, ou seja, um teste que você tem que fazer à noite, então em paciente internado. Técnica da gota espessa, contagem de câmara, a câmara de Neubauer, método de Nott, que é a centrifugação, método de filtragem, pesquisa de anticorpo, tá? Então, coleta de sangue, a gota espessa, para fazer esse teste, tá? Então é muito comum. Então esse paciente tem que estar internado, porque o pico de filares, de microfilárias no sangue periférico, ele aumenta à noite, tá? O diagnóstico pode ser sorológico, pesquisa de anticorpo circulante, tá? Para Bucherer-Bancroft, tá? Existe os testes rápidos, né? Resultado positivo e negativo, é o mesmo teste para COVID, mesmo parâmetro, padrão de teste de gravidez, por exemplo, né? Só que aqui no caso é um teste com detecção de anticorpo específico para filariose. O tratamento, tá? Existem duas vertentes, tá? Porque você trata a filária, verme adulto, tá? Com suramina, altamente tóxica, de uso restrito. E você tem um tratamento para as microfilárias com ivermectina, tá? Então, se você está matando microfilária, porque esse paciente deu positivo, você tem que saber que ele tem filária. Então, que você tem que fazer dois tratamentos. Um para o adulto e um para a larva, tá? E hoje existe uma droga, tá? Que é a dietilcarbamazina, que age tanto na macro quanto na microfilária. No entanto, o tratamento ele deve ser prolongado entre 14 a 21 dias, em média, ok? Temos a oncocercose, tá? Que é o Onchocerca volvulus, que é a cegueira dos rios ou mal dos garimpeiros. Então já a foto já é autoinstrucional, onde encontramos essa parasitose, tá? Só que ao contrário, nós estamos falando aqui de um outro gênero, tá? De uma outra espécie e de um outro vetor. E no estado do Amazonas, nós temos muitos casos de oncocercose, tá? Então, o índio, ele naturalmente é parasitado, ele naturalmente é reinfectado, porque ele está no ambiente onde naturalmente o oncocerca sobrevive, tá? Então, aqui nós temos, ao invés de um culicídio, do Culex pipiens ou quinquefaciados, nós temos os simulídeos, que são os mosquitos borrachudos, tá? Os piuins, tá? Como ele é chamado também, tá? Os borrachudos também incriminados. Talvez eu tô
né, relacionando dois insetos com o nome borrachudo, tá? Não só a mesma espécie, mas também incriminado na transmissão da febre oropouche, tá? Então percebam que o inseto, além de infectar com uma única parasitose, ele pode nos infectar com outros agentes infecciosos, incluindo os vírus, tá? A patologia é o oncocercoma, tá? Dermatite oncocercosa, lesões linfáticas, a síndrome ocular, tá? Então, nódulos subcutâneos, dermatites, extração dos vermes, tipo no couro cabeludo de população indígena, tá? Onde esses parasitos vão se alojar, tá? A medida profilática aqui é o uso de telas metálicas, mosquiteiros impregnados com piretroides, tá? Que hoje é pouco usual o uso de mosquiteiro com piretroide, tá? Controle de inseto, mas no ambiente amazônico é muito difícil. E o tratamento das pessoas e a notificação das autoridades de saúde usando as mesmas medicações para esse tipo de filariose, tá? Mas que nós chamamos de oncocercose, ok? Mais uma vez, obrigado. Compartilha se não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilha e até o próximo vídeo.